Oi, eu sou o Vinícius E eu sou a Clarissa. e estamos aqui novamente em um segundo vídeo para explicar sobre as ondas. Mais especificamente, iremos falar sobre a luz, como e por que nossos olhos enxergam as cores e explicar como a forma em que enxergamos tem relação com as ondas. Bom, vamos começar lembrando do nosso vídeo anterior. Nele explicamos sobre a difração das ondas. Essa matéria vai ser bem importante aqui, pois, como bem sabemos, a luz também é uma onda. Na verdade, ela é onda, mas ela também é partícula, ou se preferir, pode chamar de fóton. Essa característica é chamada de dualidade partícula-onda. Mas o nosso vídeo de hoje não é sobre esse conceito mais teórico, e sim sobre a forma em que enxergamos a luz. Então, isso significa que toda onda é luz? Calma lá, não se precipite. Vamos começar exemplificando isso na seguinte situação. Imagine que, hipoteticamente, o ser humano teve alguma modificação genética durante a sua evolução, que o fez ter a visão mais sensível e que ele agora consegue enxergar no escuro. E com essa visão aguçada, ele entrasse em uma sala escura onde um rádio estivesse ligado e sintonizado. Ele afirmaria que a luz presente nesse ambiente? Bom, sabemos que o rádio emite ondas, mas será que elas são as mesmas que a luz? Vamos manter isso em mente enquanto entendemos um pouco mais sobre o que é a luz em si. Quando estamos analisando o som, definimos se é agudo ou grave pela frequência de onda. Na luz também determinamos a cor da onda pela frequência e o seu comprimento de onda. Mas você se lembra o que isso significa? Bom, o comprimento de onda é a distância de duas partes iguais desta onda. Por exemplo, a distância de um pico de onda para o próximo pico de onda, ou, se preferir, a distância de um vale para o próximo vale. Mas sempre lembrando que a frequência e o comprimento de onda são grandezas inversamente proporcionais. Tá, mas afinal, o que é a luz? Bom, em teoria, a luz se chama radiação eletromagnética. É uma onda cuja frequência encontra-se no espectro visível para os seres humanos. Mas assim fica bem confuso, né? Então eu vou explicar de outra forma. Pensa comigo. A luz é formada por ondas muito rápidas, que, por serem eletromagnéticas, podem se propagar até mesmo no vácuo. Porém, mesmo sendo muito rápida, algumas frequências são perceptíveis ao olho humano. Essas frequências são chamadas de espectro visível. Mas e as luzes que são maiores e menores que essa luz visível? Bom, nesse caso, classificamos como infravermelho as que são com menores frequências e ultravioleta as que são com maiores frequências. Todas essas luzes, as que a gente consegue ver a olho nu e aquelas que não, estão dentro do espectro eletromagnético. E sabe quando começamos a enxergar essas cores? Mais ou menos no intervalo de 380 nanômetros a 740 nanômetros, sendo violeta entre 380 a 440 nanômetros, azul 440 a 485 nanômetros, verde 500 a 565 nanômetros, amarelo 565 nanômetros a 590 nanômetros, laranja 590 a 625 nanômetros e vermelho de 625 a 740 nanômetros. Acima de 380 nanômetros, nós temos os raios ultravioletas, UV, raio-X e os raios gamas. Já abaixo de 740 nanômetros, temos o infravermelho, as micro-ondas e as ondas de rádio. E o interessante de tudo isso é que quando a gente fala de arco-íris, falamos de 7 cores. Mas se formos contar as cores citadas, teremos apenas 6. E por que isso? É aí que uma figura já conhecida por vocês entra em cena, nosso famoso Isaac Newton. Ele realizou um experimento que consistia em colocar um prisma branco na janela onde batia a luz. E com isso, o prisma refletiu todas as cores que conseguimos enxergar. Ele decidiu então adicionar o índigo, para que houvessem 7 cores, da mesma forma que há 7 dias na semana, 7 notas musicais e 7 planetas, ou pelo menos os que eram conhecidos na época. Com esse experimento, ele concluiu que o branco seria a mistura de todas as cores, e assim idealizou sua famosa teoria das cores. Mas não paramos por aí. Afinal, uma dúvida que pode ter surgido é como enxergamos as cores dos objetos. E é aqui que fica interessante, pois sabemos que as cores são formadas pelas diferentes frequências de luz, mas nem todos os objetos conseguem reproduzir todas as cores. Na verdade, eles só conseguem reproduzir sua cor verdadeira. Ainda não ficou bem claro, né? Vamos observar esse desenho e, como a gente já tinha falado aqui, Newton, vamos usar no nosso exemplo uma maçã. Imagine que estejamos observando essa maçã diretamente na luz do sol. Enxergamos ela vermelha, certo? Isso ocorre pois a luz do sol é branca, ou seja, é uma mistureba de cores, entre elas a vermelha. Assim,
Quando a luz do sol toca na maçã, todas as cores chegam nela, porém, ela só consegue refletir a luz vermelha. Essa luz é a que chega aos nossos olhos e nos confirma a verdadeira cor da maçã. E isso ocorre com qualquer outro objeto. Só enxergamos as cores que eles conseguem refletir para os nossos olhos. Além disso, há duas diferentes representações de cores que vale a pena ressaltar: a RGB e a CMYK. Para quem não está familiarizado com essas definições, as duas vêm do inglês. A RGB significa Red, Green e Blue, e a CMYK significa Cyan, Magenta, Yellow e Black. Elas podem ser parecidas à primeira vista, mas têm funções bem diferentes. O sistema RGB é mais saturado e é chamado de sistema aditivo, pois quando as cores são misturadas, elas se adicionam, e caso misturássemos todas, chegaríamos ao branco, tal que afirma o espectro de cores analisado por Newton. Já no sistema CMYK, as cores são mais apagadas, entre aspas, e ele é considerado um sistema subtrativo, pois ao contrário do RGB, quando as cores são misturadas, elas se subtraem, adquirindo cada vez um tom mais escuro. E caso misturássemos todas, chegaríamos perto de um preto. Mas, afinal, qual é a função desses sistemas? Normalmente, eles são mais comentados na área do design, pois cada um tem um diferente significado para os artistas. O RGB são as cores mais brilhantes, que no nosso dia a dia enxergamos em monitores, computadores, televisões, etc. Já o CMYK é usado para produzir um design que irá ser impresso, como por exemplo um cartaz, banner, panfleto. Por isso, este sistema é utilizado por impressoras para reproduzir a maioria das cores do espectro visível. Esse efeito é conhecido como quadricromia. Agora vamos voltar para a situação proposta lá no início do nosso vídeo. Para a primeira hipótese, se o ser humano conseguiria enxergar no escuro. A resposta é sim, porque caso nossos olhos fossem mais sensíveis e conseguissem enxergar além do espectro visível, como o infravermelho ou ultravioleta, desenvolveríamos essa habilidade. Mas vamos ir além e desenvolver mais isso. Qual cor a gente enxergaria caso conseguíssemos enxergar o que há no escuro? Nenhuma, porque as cores que nosso cérebro consegue imaginar já estão dentro do espectro visível, então não existe cor para essas ondas fora do espectro visível. Por isso, câmeras de visão noturna sempre estão esverdeadas ou preto e branco. Interessante, né? E seguindo para a segunda hipótese, existe luz no ambiente que a gente entra e não enxerga nada? Um total breu? A resposta à primeira situação já pode servir, mas vamos elaborar um pouco mais. Sim, existe luz em ambiente escuro, porque pode haver ondas que estão sendo emitidas que simplesmente não capturamos. Aqui neste cenário temos um rádio sintonizado, e o rádio recebe sinal por ondas eletromagnéticas. Sendo simplista, podemos dizer que o sinal do rádio é uma luz, e no espectro eletromagnético elas estão abaixo de 740 nanômetros na escala, por isso são chamadas de ondas de rádio. No nosso dia a dia, temos outros exemplos dessas ondas de baixa frequência. Um deles é o micro-ondas, que produz micro-ondas que vibram as partículas que aquecem a comida. Outro exemplo é o raio-x, que quando entramos na máquina de foto são tiradas sem termos visto nada, pois essas ondas estão acima do espectro visível. Além disso, há alguns tipos de ondas que podem ser inimigas à nossa pele, se expostas sem proteção, como o ultravioleta, ou UV, também chamado de inimigo invisível, que pode causar câncer de pele e queimaduras. Então por hoje é isso, queridos ouvintes. Espero que a gente tenha conseguido explicar que as cores que enxergamos são ondas que vibram de maneiras diferentes, e elas estão muito mais presentes nas nossas vidas do que aparentam. Esperamos que tenham gostado do vídeo e até uma próxima. Tchau!